Vamos ouvir Eliane. Eliane, por mais que o presidente Bolsonaro diga que não, vamos só lembrar que a Polícia Federal do Rio já investigou, sim, um dos filhos dele, o senador Flávio Bolsonaro. Olha, Marcelo, sabe o que é o mais importante de tudo isso? De tudo que aconteceu hoje, o mais importante é que ficou claro, evidente, cristalino, que o ministro Sérgio Moro tem o comando da situação. Ele está na liderança do processo, ele está ditando os passos, o cronograma e a narrativa. O ex-ministro Sérgio Moro era uma ingenuidade alguém achar que o Sérgio Moro acordou mal-humorado, ficou aborrecido e partiu para tudo isso. Não. O ministro Sérgio Moro tem uma personalidade muito clara. Ele é introspectivo, ele é frio, ele é calculista. E foi muita ingenuidade achar que depois de 22 anos de magistratura, depois de comandar a Lava Jato, depois de enfrentar o presidente mais popular da história recente do país, que foi o ex-presidente Lula, que o Sérgio Moro ia entrar de gaiato nessa história. Não, o Sérgio Moro, desde agosto, ele estabeleceu um limite para engolir sapo do presidente Jair Bolsonaro. Ele estabeleceu um limite e, desde então, ele foi mudando até apoiar o ex-ministro Mandetta a favor do isolamento social. Ou seja, ele ficou com o Mandetta contra o presidente. Ele veio amadurecendo tudo isso. E se vocês olharem o processo, quando ele vai na entrevista, ele joga no ar a primeira bomba. O que é? Olha, o presidente queria interferir na Polícia Federal, queria os relatórios de inteligência. O presidente fez o pronunciamento, à noite o Jornal Nacional já tinha o celular do Moro com o passo seguinte. Já tinha ali o presidente Bolsonaro falando, pois é, estão investigando de 10 a 12 deputados do PSL. E termina dizendo, mais um motivo para a troca. Ele não estava falando do GSI, ele estava falando da Polícia Federal. Né? E o que aconteceu? Caiu a Polícia Federal, caiu o superintendente do Rio de Janeiro, caiu o próprio Moro. E o Moro, quando foi para o depoimento de 8 horas para a Polícia Federal e para a Procuradoria-Geral da República, que todo mundo ingenuamente achou que foi um tiro na água, que a montanha pariu um rato. O Moro foi o Moro. O juiz de 22 anos de magistratura e com aquela personalidade. Ele tinha um alvo muito objetivo. Primeiro, ele foi dizer que nunca acusou o presidente de crime. Ele estava preventivamente se protegendo da acusação de denunciação caluniosa. E, de outro lado, ele deu todos os passos da investigação. E tinha aquela que era a bala de prata, mas pode ser a bomba atômica desse processo, que é a reunião. E o Moro sabia que a reunião tem 2 efeitos, como, aliás, o impeachment nunca é por uma pedalada ou uma questão jurídica. Você tem sempre como preponderante o aspecto político. E essa reunião que o Moro joga assim como quem não quer nada e que ninguém levou muito a sério, é bombástica. Porque, primeiro, é óbvio que o presidente da República estava admitindo publicamente ali para os seus ministros que ele queria mexer na Superintendência do Rio de Janeiro para proteger a família. 2, se não pudesse demitir o diretor-geral e demitiria o ministro. Tem muita gente que ouviu isso, né? E está gravado e esse vídeo mais cedo ou mais tarde vai sair. De outro lado, essa reunião mostra as entranhas do governo Bolsonaro. Você tem, Marcelo, naquele momento, as mortes já estavam chegando a 3 mil no Brasil. 3 mil, nem se tocou nisso. Era um ministro querendo prender os ministros do Supremo, a outra ministra querendo prender os governadores e prefeitos, o outro ministro delirante querendo fazendo piadinha com a China, e o presidente da República pensando nele e na família dele. Ou seja, você junta a questão jurídica com a questão política e agora o X dessa questão se chama Augusto Aras, porque para esse processo continuar depende
do Augusto Aras, em vez de arquivar, ele oferecer a denúncia. Se oferece a denúncia para o Supremo precisa consultar a Câmara e a Câmara, por 2/3, decidir se dá ou não procedimento. Mas nós estamos falando aqui já nesse estágio. Por quê? Porque a situação não é confortável para o presidente, que é mercurial, e é muito confortável para o Moro, que é frio, conhece o jogo e está sob o comando da situação. Ele está liderando esse processo e o presidente tem que correr atrás do que o Moro definiu.